E prefeitos aqui do estado participaram hoje de uma reunião com o ministro da Economia em Brasília. A Danila Bernardes acompanhou esse encontro e vai explicar para a gente, então, quais foram as demandas com esses representantes aí, o que foi solicitado. Seja bem-vinda a essa segunda-feira. Oi, Kelly, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Pois é, ainda está acontecendo esse encontro em um hotel aqui em Brasília, da onde a gente fala ao vivo. E os prefeitos das maiores cidades do país estão participando. Eles fazem parte da Frente Nacional dos Prefeitos. Bom, nesse primeiro dia de reunião, eles participaram de algumas discussões, mas a considerada aí mais importante de todas foi com relação à reforma tributária. Hoje, no começo da tarde, o ministro da Economia, Fernando Haddad, esteve aqui, ele encontrou com esses prefeitos e participou, então, dessa discussão. De Santa Catarina, eu encontrei alguns prefeitos de cidades do estado aqui, como, por exemplo, o Topázio Neto de Florianópolis, o Mário Hildebrand de Blumenau e o Adriano Silva de Joinville. A grande questão nesse debate da reforma tributária para os municípios é com relação ao ISS. O ISS é um imposto, gente, que é pago por empreendedores, por empresários, pelo comércio, que trabalham com prestação de serviço. E esse imposto, ele vai para o município. Então, o que está acontecendo? Por que está dando aí uma discussão com relação ao ISS? É porque o governo federal defende na reforma tributária 2 textos de 2 propostas de emenda à Constituição, de 2 PECs, que falam aí que o ISS ele deve ser arrecadado e ir para um fundo nacional e depois distribuído para os municípios. Só que desta forma, os prefeitos alegam que as grandes cidades, como é o caso aí dessas que eu citei no estado, vão ser prejudicadas. Eles, então, defendem uma outra proposta, que é a PEC 46, e nessa proposta, os municípios eles vão ficar responsáveis por gerir essa arrecadação, vai simplificar a forma de arrecadar, mas os próprios municípios vão administrar essa arrecadação, como já acontece hoje. Os prefeitos dessas cidades de Santa Catarina, que eu mencionei, falaram com a gente sobre essa proposta, por que eles defendem dessa forma. Vamos ouvir. A Frente Nacional dos Prefeitos ela é favorável à PEC 46, que justamente diminui a burocracia de pagamento de impostos, mas ele permanece e permite a autonomia do imposto perante os municípios, sem diminuir a arrecadação dos municípios. Afinal, é nos municípios que os serviços acontecem, e os municípios hoje, no Brasil, são os que menos recebem verba para pagarem aí os seus serviços. Nós não queremos mais uma vez ser penalizados com a informação de que nós não vamos perder a arrecadação, mas efetivamente a arrecadação cai, como aconteceu na questão do ICMS sobre combustíveis, que não vem ao caso aqui em relação à proposta que foi importante naquele momento para reduzir o preço. Mas quem pagou a conta e quem tem pago uma boa parte dessa conta também são os municípios com perda de milhões de reais, como Blumenau são 100 milhões de reais nesses 3 anos de isenção. Pois é, o prefeito de Blumenau, inclusive, fez duros questionamentos aqui, enfáticos, para o ministro da Economia, para o Fernando Haddad, e ele perguntou quem é que garante que os municípios não vão ter perdas, se isso vai estar escrito lá na Constituição. Mas o ministro disse que eles vão discutir isso exaustivamente até chegar no consenso. O claro aqui é que prefeitos e governo federal não concordam com a forma aí que eles vêm estudando de colocar o ISS na reforma tributária, que, como a gente sabe, está em discussão no Congresso Nacional. Bom, além desse debate da reforma tributária, os prefeitos também se reuniram com o ministro da Economia, o ministro da Educação, Camilo Santana. Apresentaram aí algumas demandas, alguns questionamentos para o ministro. E nesse quesito da educação, o prefeito de Florianópolis, o Topázio Neto, ele esteve no Ministério hoje, mais cedo, para apresentar um projeto que vai ser implantado na cidade nos próximos dias. É um projeto aí que abrange com relação à merenda escolar ser oferecida aos finais de semana para os estudantes da rede municipal de ensino. Ele disse que quer implementar esse projeto em pelo menos 6 ou 7 escolas para que elas funcionem aos fins de semana, oferecendo atividades para os pais, para os estudantes e principalmente essa questão da merenda, porque, segundo o prefeito, muitos estudantes aí passam o fim de semana sem se alimentar direito porque contam com essa refeição. Vamos ouvir o que ele disse. O que nós estamos propondo, e vamos começar um projeto piloto na cidade,
é aos finais de semana. Inicialmente a gente começa só aos domingos, nós vamos ampliar para sábado e domingo. Nós vamos abrir algumas escolas do município e oferecer contraturno escolar ou reforço escolar e de outros temas, inclusive para as famílias, e junto com isso oferecer o almoço para essas famílias junto com seus filhos. Nós entendemos que isso garante a segurança alimentar dessas crianças e trouxemos essa ideia ao Ministério. Bom, lembrando que a rede municipal de Florianópolis conta hoje com 38 escolas, são 40 mil alunos aproximadamente, mas, segundo o prefeito, vão ser 6 ou 7 que vão funcionar, a princípio, apenas aos domingos. Depois ele deve expandir também para sábado e domingo. A ideia dele levar isso para o Ministério é para que Florianópolis seja aí a cidade piloto para esse projeto e que o Ministério possa levar isso para outras cidades também, garantindo essa refeição para as crianças de outros locais. Mas, mesmo que o Ministério não tope essa ideia, ele vai sim nos próximos dias lançar, então, esse projeto. Kelly.